Sabe aquela confusão na hora de revisar um documento? Um monte de edições, sugestões, tudo misturado? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta do Word que resolve isso de uma vez por todas, a função de comentários. Vamos ver como ela pode de verdade transformar o jeito como a gente colabora em um texto? Quem nunca se deparou com um arquivo chamado relatório underline final underline agora vai underline versão 3? Isso acontece muito quando o feedback vira uma bagunça de texto alterado, cores diferentes. A gente se perde sem saber o que é para manter, o que é só uma sugestão. Mas olha, existe um jeito bem mais simples e organizado de fazer isso. Tá, vamos começar pelo básico, né? Afinal, o que é exatamente um comentário dentro do Word? Qual é a grande sacada por trás dele? E aqui está o pulo do gato. O comentário não mexe no texto. Pensa nele como um post-it digital que a gente cola do lado de uma frase. O texto original fica ali, intacto, e toda a conversa, toda a discussão sobre aquele trecho acontece ao lado. Isso deixa o feedback muito mais claro, sem bagunça. E o legal é que tudo fica super organizado. O texto principal fica limpo, no centro da tela, e todas as anotações, as dúvidas, as sugestões, elas ficam numa coluna separada, na lateral. É basicamente o fim da poluição visual no documento. Certo, a gente já entendeu o que são e onde eles ficam. Mas e na prática? Como é que a gente adiciona um comentário? A boa notícia é que é muito, mas muito fácil. Vamos ver o passo a passo. Olha, o processo todo não leva nem 5 segundos. Primeiro, a gente marca a palavra ou a frase que precisa de um feedback. Depois, é só ir lá em cima, na guia Revisão, e clicar em Novo Comentário. Pronto, uma caixinha de texto abre ao lado, prontinha para receber a anotação. É super intuitivo. Beleza, colocar um comentário é moleza, mas o que acontece quando o documento tem dezenas deles? Ficar rolando a página para cima e para baixo tentando achar cada um seria um pesadelo. Por sorte, o Word pensou nisso e tem ferramentas para a gente navegar sem estresse. Para não se perder no meio de um monte de anotações, lá na guia Revisão, existem 3 botões que são uma mão na roda: anterior, próximo e excluir. Com eles, a gente pula de um feedback para o outro em sequência, sem risco de deixar alguma coisa passar batido. A lógica aqui é criar um fluxo de revisão. Clicou em próximo, o Word já te leva para o comentário seguinte. Clicou em anterior, ele volta. Isso transforma a revisão numa tarefa linear, organizada, garantindo que cada ponto seja analisado na ordem certa. Ok, já sabemos como inserir e como navegar pelos comentários. Mas e se a gente quiser ler o texto de forma limpa, sem as marcações? Ou o contrário, e se for preciso imprimir o documento com todas as anotações para levar para uma reunião? Vamos ver como controlar o que aparece na tela. A solução é um único botão: Mostrar comentários. Com um clique, todo aquele painel de anotações some, o que é perfeito para fazer uma leitura final do texto sem nenhuma distração. Com outro clique, os comentários voltam e o trabalho de revisão pode continuar. Simples assim. E agora, uma dica de ouro, porque isso pega muita gente de surpresa. Por padrão, o Word imprime os comentários junto com o texto. Então, se a ideia é ter uma cópia limpa do documento no papel, é super importante lembrar de desativar essa opção lá nas configurações de impressão antes de mandar o arquivo. E para fechar com chave de ouro, vamos a uma dica que vai deixar o uso de comentários ainda mais produtivo. Estamos falando aqui de um jeito de economizar tempo, de economizar cliques, algo que faz toda a diferença em projetos com prazo apertado. Em vez de ficar caçando os botões com o mouse, por que não usar o teclado? Comandos como Ctrl+Alt+M, por exemplo, já criam um comentário novo na hora. Levar um tempinho para aprender esses atalhos pode economizar um tempo precioso, principalmente em documentos que exigem muita colaboração. No final das contas, dominar a ferramenta de comentários do Word não é sobre aprender mais uma função. É sobre adotar um jeito mais claro, mais organizado e muito mais eficiente de trabalhar em equipe. Fica a reflexão: como essa simples ferramenta pode melhorar os projetos daqui para frente?